E como é que o senhor acha que vai ficar as demais candidaturas da direita nesse contexto? Você tem dois caminhos bem claros. Um é o do Ronaldo Caiado e do Romeu Zema. Ambos eles se colocam como o número 2 dos Bolsonaro. Olha, eu sou muito leal ao capitão, estou com você. Minha primeira proposta de se me tornar presidente da República é anistiar o Bolsonaro, porque eles querem avisar pro eleitor bolsonarista. Se não for o Flávio, sou eu, tá? Mas o discurso mudou nos últimos dias. Lógico. Exatamente, o Zema bateu pesado, assim, logo que saíram as gravações do Flávio. Mas agora? Quando teve a rachadinha, eles não tinham essa opinião? Quando o Bolsonaro errava na pandemia, eles não tinham essa opinião? Quando houve escândalos envolvendo barras de ouro no Ministério da Educação do Bolsonaro, eles não tinham essa opinião. Eles nunca tiveram essa opinião. Quando o Bolsonaro fez acordos com o STF, que eles tanto denunciam, ele não tinha essa opinião. Então, agora, eu, do ponto de vista político, eu acho isso de trairagem. Eu sempre fui muito reto com os Bolsonaro, e essa é outra estratégia. Não é bem uma estratégia, é uma questão valorativa. Eu acho o Bolsonaro um péssimo presidente e um líder ruim. E essa é a minha questão com ele. E eu denunciava isso quando o Bolsonaro era muito popular, enquanto era presidente da República. Não é o mesmo que eles fizeram. Portanto, uma parte desse eleitor que vai se frustrar com o bolsonarismo vai se lembrar, bom, esses caras, como eu, falavam que, olha, Bolsonaro estava errado desde aquela época. Outra só está procurando uma continuidade daquilo. Eu acho que é uma disputa de teses, e aí espero que minha tese esteja certa. E qual que é a sua tese? Porque a pesquisa Atlas, então, mostrou que a sua candidatura ganha, de certa forma, como uma saída, né, um cenário sem Flávio Bolsonaro. Posso ser muito honesto? Por favor. Não, eu não ganhei tanto quanto as pessoas imaginam. Eu estava apresentando já um crescimento consistente na Atlas, porque eu era o mais desconhecido e eu faço uma conversão eleitoral. O que é uma conversão? Eu chamo aqui. Uma coisa é, não há o Flávio, vou no Zema, não há o Flávio, vou no Caiado. A outra é, eu acredito no projeto desse cara. Eu estou fazendo isso, tanto que há uma outra pesquisa, Nexus, que mostra que eu viro eleitores do Lula, eleitores que votaram no Lula na última eleição e eleitores do Bolsonaro. É um modelo diferente, é um convencimento de tese. Então quem mais se beneficiou do ponto de vista estritamente eleitoral na Atlas foi meio que empatado eu e o Zema. Foram os dois que mais se beneficiaram nisso. Mas o tipo de construção que eu estou fazendo não depende tanto disso. Eu vou fazer um processo de conversão, naturalmente se eu me tornar mais conhecido, se eu continuar em veículos de imprensa, o voto que sai do Flávio, ele vem pra mim numa intensidade maior. Mas eu não vou seguir necessariamente esse caminho, porque eu acho que não é um caminho correto do ponto de vista da liderança. Um líder não pode ficar seguindo o caminho de outro. No sentido de, havia uma fila de pessoas seguindo os Bolsonaro e eles seguem um caminho apontado pelo Bolsonaro, aguardando o erro deles. Eu tenho que apontar o meu caminho. Por isso, quando eu precisava apontar os erros do Bolsonaro, eu apontei.